Olá, bom dia a todos. Está começando agora mais uma edição do A Notícia de Frente. Hoje, terça-feira, dia 8 de dezembro, feriado aqui em Cuiabá. E é claro, sempre agradecendo a você pela honra da sua companhia. Eu cumprimento agora aqui os meus companheiros aqui de bancada. Primeiro, bom dia, Paulo Coelho. Bom dia, Lúcio. Bom dia a você, professor, e a você que nos assiste. Um ótimo dia, um esplendoroso dia aos cuiabanos, feriado aqui, e a você que nos assiste em qualquer canto do estado, do planeta, enfim, pela internet. Muito obrigado aí pela sua audiência. Quero aproveitar aqui, mandar um beijo e parabenizar pelo aniversário do Kleber Lima, que é meu irmão, hoje colhendo mais uma rosinha, como dizia no interior, né? Um jardim da vida. Parabéns, Kleber, muito amor. Seja um dia celebrado aí com muita saúde. Bom dia, professor Haroldo Arruda Júnior. Bom dia, Lúcio Sorge, bom dia Bom ao colega jornalista Paulo Coelho e bom dia a você que nos acompanha todos os dias aqui no programa A Notícia de Frente. Também quero mandar um abraço, parabéns, Kleber Lima, que Deus te proteja sempre com muita saúde e muita felicidade. Pois bem, também aqui registrar, né, o meu abraço aqui para o companheiro, o jornalista Kleber Lima. E nesse feriado aqui, que é o feriado de Nossa Senhora da Imaculada Conceição, registrar aqui um outro aniversário. Né? Registrar o aniversário da nossa colega de trabalho aqui, lá da redação, a Rafaele. Ela é Rafaele Conceição. Rafaele. Rafaele Conceição. Parabéns, Rafaele. Parabéns mesmo. Saúde, que Deus te proteja sempre. Isso aí. Bom, e nós começamos aqui a Notícia de Frente de hoje com uma reportagem que foi publicada ontem, no final da tarde, lá no Gazeta Digital, dizendo o seguinte: envolve aí o presidente da OAB aqui de Mato Grosso. Após votar contra, presidente da OAB de Mato Grosso muda de posição pela paridade nas eleições internas da Ordem dos Advogados do Brasil. Olha só que interessante. O presidente da Ordem dos Advogados aqui em Mato Grosso, Leonardo Campos, defendeu a realização de um plebiscito antes da entidade garantir 50% de participação feminina nas eleições do órgão. A votação ocorreu na última reunião do Colégio de Presidentes na semana passada. E aí, o Gazeta Digital coloca que, de acordo com o site Conjur, duas propostas entraram em votação. A que defendia um plebiscito antes da implementação da paridade e outra que defendia a paridade já para as eleições de 2021. Leonardo Campos teria votado com o relator para que se realizasse uma consulta antes da mudança. E aí, colocar aqui o seguinte, se posicionaram a favor da paridade já nas eleições de 2021, os presidentes das ordens seccionais aí da Bahia, Distrito Federal, Minas Gerais, Pará, Pernambuco, Paraíba, a reportagem está aí na tela, Piauí, Paraná, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Rondônia, São Paulo e Mato Grosso do Sul. Já a favor da paridade, após plebiscito, isso aí, tinha que fazer plebiscito antes de abrir a porta para as mulheres, os 50%. E aí votaram a favor do plebiscito os presidentes das ordens do Acre, Alagoas, Amazonas, Ceará, Espírito Santo, Maranhão, Rio Grande do Norte, Santa Catarina, Roraima, Sergipe, Tocantins, Amapá e Leonardo Campos, aqui de Mato Grosso. Quer dizer, as mulheres não vão gostar muito disso. Primeiro se decide e depois faz plebiscito. Não vão gostar muito disso. Mas por que o plebiscito? Porque não pode abrir aí a participação igualitária entre homens e mulheres lá na OAB. Tá. Qual é o problema disso? A paridade é exatamente isso que você está dizendo? Exatamente isso, exatamente isso. Tá, Primeiro o seguinte, tinham duas propostas. Olha, nós vamos abrir 50% para as mulheres ou vamos fazer um plebiscito, né? Os marmanjos, os barbados vão fazer um plebiscito para decidir se as mulheres podem ter uma participação de 50%. Parece coisa do início do século passado. Sem dúvida alguma.
Mas bem antigo, né? É muito Antigo. Bem antigo. antigo, né? Sim. Uma coisa, digamos assim, em se tratando de uma instituição como a Ordem dos Advogados do Brasil. E aí o seguinte, todo isso mundo aí. mudou de opinião, sabe por quê? Porque aí o presidente nacional da Ordem dos Advogados do Brasil ficou empatado lá, Aí o seguinte, aí ele falou, nada disso. As mulheres vão participar 50% igualzinho aos homens. Aí o seguinte, tinha um relatório lá, aí tiraram o relatório, porque acabariam sendo, assim, ficando menores, né? Dentro desta posição da OAB, né? Da Ordem dos Advogados do Brasil. O que é simplesmente inadmissível. Isso já aconteceu na história há pelo menos 400 anos antes de Cristo, no Senado romano, em que as mulheres não participavam da política e não poderiam participar de absolutamente nada. E era discutido exatamente isso, né? O que não cabe mais. Agora, a posição do presidente, Leonardo Campos, provavelmente deve ter sido mudada por conta de conveniência, né? Ou, de certa forma, favorecimento de algum lado, de um determinado grupo. Enfim, vamos aguardar aí e não vamos tolerar esse tipo de posição, sem dúvida Ainda alguma. mais vindo da OAB, né? Que é uma instituição que, teórica não, na prática mesmo, defende defende os direitos das pessoas. E aí, numa situação como essa, onde teria que dar o exemplo, acaba tendo essa... Mas aí acabou sendo, né, forças divididas ali, mas faltou a sensatez de tomar de imediato a iniciativa de abrir para as mulheres, por que não? Só o porque fato de ter virado porque notícia, né, Lúcio? A OAB é o seguinte, né? A OAB é a grande defensora da cidadania, né? Nesse caso aqui, era assim, tipo, quase negando, não é? A cidadania, o exercício da cidadania para as mulheres dentro de uma categoria profissional. O que eu ia dizer é o seguinte, só o fato de ter virado notícia é sinal de que tem alguma coisa errada nesse sentido, né? Alguma coisa está errada nesse sentido, é preciso que se reveja essa posição. Porque não é algo normal, não é? Não é algo normal. Não dá para digerir, né? Em tempos, né, como nosso agora, né? Não dá para digerir esse tipo de coisa, sem dúvida alguma. E tem uma outra notícia aqui, uma outra informação. Mas qual foi o argumento? Eu acho interessante essa notícia. Qual foi o argumento do Leonardo Campos para que realmente ele tomasse essa medida, Lúcio? Você tem? Porque eu não li essa notícia, por isso que eu estou perguntando. Eu não li essa notícia. Eu estou pegando a informação aqui que o Lúcio está passando, né? Eu gostaria muito de saber qual que é a posição dele para essa mudança de atitude, essa mudança de opinião com relação a essa questão da paridade aí. Vou colocar aqui a posição dele. Ao Gazeta Digital, Leonardo Campos disse que foi a favor da paridade e que a proposta de um plebiscito foi a favor, vamos terminar aqui, e que a proposta de um plebiscito teria partido do relator da proposta. Essa era a única proposta, mas depois, o que eu falei aqui, depois que o presidente se posicionou para que fosse aprovada sem a consulta... Nacional, presidente nacional. Isso. O próprio relator retirou a proposta dele, porque ficaria desmoralizado, né? E todo mundo foi unânime, com exceção da seccional de Goiás, deve ser um machão lá, né? O que se absteve, explicou, né? E ainda se absteve, hein? E ainda eu não quero me comprometer. E ainda se absteve, olha só. Então, essa aí, professor Haroldo, é a explicação do Léo Capataz. Do Léo Capataz sobre a posição dele nessa votação. Né? E na situação dele, ele deveria ser mais flexível ainda, porque, veja bem, você se lembra daquela polêmica toda da agressão dele à esposa dele, que eu não sei nem o que virou isso, né? E você colocando em questão exatamente a participação da mulher por questões de paridade numa situação como essa, ele deveria ser o primeiro a levantar a bandeira. Você está entendendo o raciocínio? O primeiro a levantar a bandeira, assim, não, acho que os direitos são iguais, por questões de cidadania, né? Não existe diferença nenhuma, e eu acho que tem que ser dessa forma. Dizer que é a única proposta, isso. Só tem né? Isso é muito ruim. Isso né? Não muito é ruim. argumento plausível. Não. Olha, da Ordem dos Advogados do Brasil, nós vamos para o Ministério Público Estadual.
Vive em clima de eleição. Com a polêmica dos iPhones. E agora é o seguinte, um vereador de São Paulo entrou na justiça contra a compra milionária de iPhones pelo Ministério Público aqui de Mato Grosso. A reportagem está aí na tela. O vereador recém-eleito por São Paulo e advogado Rubens Nunes, do Patriota, entrou com uma ação no Tribunal de Justiça contra o Ministério Público de Mato Grosso pela compra de 400 smartphones no valor de R$ 2.200.000. O parlamentar, que é popularmente conhecido como Rubinho, do MBL, que é o Movimento Brasil Livre, pede a suspensão e anulação da compra por imoralidade. E aí a informação prossegue aqui, dizendo que o ato impugnado atenta mortalmente contra a moralidade, probidade, a legalidade, as instituições democráticas, a pátria e contra o povo brasileiro. Indiscutível, portanto, não apenas a legitimidade ativa do autor, bem como seu dever patriótico de buscar a imediata suspensão do ato impugnado, disse lá o advogado Rubens Nunes, do Patriota, eleito vereador lá por São Paulo. É uma posição do... aí fica assim, é uma posição do vereador ou do advogado? Porque aí a gente pergunta, né? Estamos aqui em pleno Mato Grosso, não vi ninguém abrir uma discussão no parlamento, seja municipal, seja estadual, até na nossa própria bancada federal, sobre situações como essa. Mas especialmente aqui no estado de Mato Grosso, ninguém levantou essa tese que é absurda. O que o Rubinho está falando aí é o que coaduna com o pensamento da maioria das pessoas, né? Porque a necessidade aí de 2 milhões de reais gastos em smartphone, ainda que os promotores precisam ter, eu só vou dizer isso, que é preciso ter sim um bom aparelho, é preciso ter uma boa estrutura, mas não é a primeira vez que o Ministério Público lança, com a atual gestão, sob a atual gestão, lança mão de recursos que a gente chama de, eu chamo de fisiologismo, que não precisava disso, né? Podia ser uma coisa mais simples, que atendesse realmente. Aí me vem lá um cidadão lá de São Paulo, um vereador ou um advogado que seja, levantar essa lebre, que ele está certíssimo, na minha avaliação, está certíssimo. Até porque a ação que ele entrou, a reportagem aqui cita também, qualquer cidadão poderia ter entrado. A modalidade de ação que ele impetrou na justiça, qualquer cidadão poderia ter entrado. E aí é o seguinte, nós já comentamos esse assunto aqui no Notícia exaustivamente, na semana passada, e colocamos o seguinte, é uma polêmica muito grande, um protesto gigantesco contra essa compra dos iPhones, não é isso? Porque é um iPhone de última geração, e aí o que se coloca é o seguinte, olha, existem outros aparelhos que podem executar a mesma função desse celular que vai custar cada um quase R$9.000. Absurdo isso. Quase R$9.000, né? Tem outros aparelhos de celular que executariam a mesma função, mas a questão é mais ampla do que isso. Os privilégios, as mordomias, as mamatas estão em todos os poderes e em todas as instituições. E qual que é o discurso dele, Paulo Coelho? Deles? É o seguinte, olha, nós não temos como mexer no orçamento. O orçamento está enxuto. Nós estamos trabalhando no limite. Conversa fiada. Tem sim o que cortar. Todos eles têm privilégios. Parece o seguinte, tem horas que a gente acha que esse pessoal vive na ilha da fantasia. Vive num país. Milhões de desempregados no país. Aqui em Mato Grosso, muita gente abaixo da linha da pobreza, mas milhares de pessoas, né? O que o Paulo colocou aqui, uma pandemia que assusta e voltando a aumentar o número de casos aqui em Mato Grosso. Então é o seguinte, o que vale para o Ministério Público vale também para os outros poderes. Eles podiam diminuir um pouco. Acabar não vai acabar. Diminuir a mamata, a mordomia, os privilégios, né? Mas não. Eles fazem de conta o seguinte, olha, nós estamos trabalhando com um orçamento enxuto. Espera aí, não é enxuto coisíssima nenhuma. Não é enxuto coisíssima nenhuma.
Eles têm o seguinte, muito mais regalias do que o funcionalismo público normal, comum. Muito mais regalias. Tem gente aí que tem não sei quantas férias por ano, não é isso? Na verdade, é auxílio disso, é auxílio daquilo. Os penduricários são vários. Na verdade, Lúcio, perdeu-se no país o sentido claro, né? E fundamental de justiça. Essa é a leitura que eu faço. Justiça subentende-se igualdade, Paulo, né? Tentativa de igualdade, menos injustiça social, menos desigualdade social. Mas justamente quem promove a maior desigualdade social e injustiça social nesse país são os poderes. São os poderes que vivem, de certa forma, num país diferente do país que a grande maioria dos brasileiros vive. Hoje você tem, enquanto de um lado as pessoas estão preocupadas no Ministério Público, por exemplo, com relação ao iPhone, como é que vai trabalhar de forma remota, do outro lado, boa parte da população está preocupada com o aumento do gás. Está preocupado com a cesta básica dos produtos que aumentaram muito o preço da cesta básica, com a taxa extra da Energisa, ele não sabe se ele compra o gás ou se ele paga a energia, quer dizer, você está entendendo? Quer dizer, sabe, então quem lida com justiça em nosso país parece que tem realmente os olhos vendados para a população mais carente e mais pobre. E professor, 70% da população brasileira não tem saneamento básico, 70%, 35 mil aposentados em nosso estado está perdendo receita porque não tem dinheiro para comprar exatamente o remédio na farmácia ali que ele precisa. E é nesse daí que estão querendo mexer. Estão querendo mexer. Estão querendo mexer com o aposentado que ganha quase uma miséria. Isso. Que usa o dinheiro dele para comprar remédio. Ou então, o seguinte, na dificuldade financeira que ele vive, ele tem o consignado lá no banco. Né? Ele nem recebe, já é descontado lá na fonte. Isso. Não é isso? E aí o seguinte, só para contribuir aqui, o Marcos de Várzea Grande, ele faz uma observação interessantíssima. Bom dia, trio. Vocês acham que alguém aqui de Mato Grosso, cheio de benefícios, é o WhatsApp aqui, de privilégios, vão mexer com recursos um dos outros? Jamais. É tipo assim, não mexe comigo, que eu não mexo contigo. É isso aí. O Marcos de Várzea Grande, ele colocou o dedo na ferida, ele foi cirúrgico, porque não vai mexer com o outro. Porque é o seguinte, se eu mexer com o privilégio... Um depende do outro. Se eu mexer com o privilégio dele, professor? Ele vai criar problemas para mim. Aí o seguinte, aí eu vou ter que diminuir a minha mamata e a minha mordomia. Então é o seguinte, eu deixo ele quietinho, ele compra aquilo que ele bem entender, gasta o que não é necessário ser gasto. Só que é o seguinte, eu fico em paz. Você viu algum deputado levantar a mão e falou, que isso, rapaz, para que isso? Para que comprar smartphone? Para que comprar celular? Acabei de falar aqui. Ninguém. Teve que aparecer um deputado de São Paulo, vereador, advogado, para poder tentar barrar esse tipo de imoralidade. Imoralidade porque é algo que é completamente desnecessário. O objeto disso é completamente desnecessário. Você vai me dizer que um promotor de justiça, um procurador de justiça que tem um bom salário, que tem todas as condições de trabalho necessárias, precisa de um celular como esse? É óbvio que não. Então, eu já disse aqui, inclusive, para você que é promotor, que é procurador, devolva. Se você for receber, olha, eu não preciso disso. Dê exemplo, você vai ser copiado. A população vai te apoiar. Essa possibilidade de devolver. Claro, você entende? Quer dizer, você não precisa alinhar com a instituição, considerando que você já tem um bom equipamento. Essa é uma decisão moral sua, não necessariamente do próprio Ministério Público, dos seus colegas. É isso que eu falo. A gente precisa mudar o comportamento e inverter os valores em nosso país. Enquanto nós não tivermos isso, uma reforma de privilégios no nosso país, não adianta fazer reforma tributária, não adianta fazer reforma política, não adianta fazer nada, nenhum tipo de reforma. Façam reforma de privilégios em nosso país, entendeu? Fazendo a coisa funcionar de forma plena, tranquila, né? Dentro de um limite considerável, que aí não tem problema nenhum. Enquanto nós estivermos cometendo excessos, e muitos excessos, não são poucos, né? Nós teremos sempre justificativas para gastar dinheiro que está sobrando nos poderes, sem dúvida alguma. Eu só faço aqui um link entre um assunto e o outro, né? Estávamos falando antes, né? De quem? Estávamos falando antes da OAB, né? E aí você estava dizendo aí que nenhum deputado e ninguém, que qualquer um pode entrar, inclusive, com a ação. A pergunta que eu faço, e a OAB está calada por quê diante de uma situação como essa aí? Porque o que o professor disse aqui agora é a mais perfeita clareza dos fatos e a indignação está nas pessoas aí.
Ah, mas o Ministério Público tem seu orçamento, ele pode gastar tal como quiser, né? Gente, se não tem aonde colocar o dinheiro, devolva. A Assembleia, guardadas as proporções, a Assembleia Legislativa de Mato Grosso, tem feito isso aí, parece que está devolvendo mais 30 milhões agora. Poderia devolver mais? Poderia. Mas se não tem aonde enfiar o dinheiro, devolve. Ou então transforma em projeto, carimba esse projeto, ó, faz uma indicação para o governador, ó, a gente quer investir isso aqui em creche, quer investir isso aqui em escola, quer investir isso aqui em asfalto, enfim, em quadra de esporte. Faça e direcione agora. Paulo, existem coisas muito mais importantes do que muitas vezes. Você pega, por exemplo, um orçamento de R$1,5 bilhão de reais, muitas vezes sobra, ele joga justamente no orçamento discricionário. É curso, é preparação, inventa, como a questão dos celulares, inventa moda para justificar o gasto do dinheiro. Tem tanta coisa mais importante, entendeu, do que necessariamente comprar smartphones. Para você ver, o gasto é de R$2,6 milhões. Isso dá quase um postinho de saúde. É uma conta interessante isso. Quase um postinho de saúde. O que é mais justo? O que diminui a desigualdade social? O que melhora a qualidade de vida da sociedade que paga o salário dessas pessoas dos poderes? Entendeu? Porque eu pago meus impostos, né? É um postinho de saúde para uma comunidade que precisa desse posto de saúde lá no Dr. Fábio, por exemplo, ou qualquer outro bairro, ou necessariamente a compra de celulares para o sujeito trabalhar de forma remota. Está entendendo? Então tem coisa muito mais importante do que necessariamente esses assintes que nós acompanhamos diariamente. E você falou em saúde, registrar aqui a opinião, né, o comentário indignado do telespectador aqui, o Valdeci. Ele falou, bom dia bancada, eu estou com um problema nos olhos, ele fala aqui alguma coisa com sicone, não sei se foi problema de digitação, o que é. É um problema nos olhos e a máquina do Júlio Miller está quebrada. Estou entrando na justiça para conseguir a cirurgia. É o Valdeci lá do bairro Dom Aquino, aí ele arremata. Isso é uma falta de vergonha. É mesmo. É mesmo. É falta de vergonha, de competência. De competência, falta de sensibilidade, não é isso? Em muitos casos, desumano. E o seguinte, também, vou usar o termo aqui, é covardia. É covardia o que se faz com as pessoas de menor poder aquisitivo. É covardia o que se faz com os pobres, com as pessoas humildes. Olha aqui, ele não tem um atendimento médico, ele precisa de fazer cirurgia. O cidadão vai lá no posto de saúde, na unidade básica de saúde, não tem médico, não tem remédio, não tem gás, não tem esparadrapo, não tem Novalgina, não tem nada. E aí o seguinte, lá no andar de cima, na cobertura, na elite do funcionalismo, eles vivendo nababescamente, na pura mordomia. Eles não gostam que se fale isso. Não, e o pior não é isso. O jornalista fulano de tal é radical. Radical coexiste para nenhuma. Vocês deviam sair dos gabinetes e ir lá no bairro, e no posto de saúde, e na escola, e na creche que não consegue atender a mulher trabalhadora. E pior, Lúcio, a situação é muito pior pelo seguinte, eles têm uma poupança, muitas vezes, milionária. Funajur fala, 400 milhões, 300 milhões. Aí eu ouço lá no Cidade Alerta o seguinte, o aparelho do Hemocentro que mantém as doações de sangue está estragado, está com um problema. Para arrumar fica 250 mil, 300 mil, e o sujeito tem guardado do judiciário 400 milhões de reais. Mofando. Aí você vê um asilo, por exemplo, precisando de material de limpeza no final do ano, tá entendendo? Que coisa de 50 mil, 60 mil você resolve. Aí o cara tá guardando 600 milhões lá no poder, entendeu? Isso é uma discrepância muito grande, isso é uma injustiça gigantesca, porque quem paga o salário de todos vocês... Aí eu estou falando de todo mundo que é sustentado, essa máquina pública do sistema, é a sociedade que está sofrendo porque não tem educação com qualidade, porque o professor, a escola está quebrada, está arrebentada, não tem merenda na escola para poder dar para o aluno, está entendendo? Esse é o lado caótico dessa população pobre, massa trabalhadora, que sustenta exatamente essa casta privilegiada. Se não mudar isso, se a gente não conseguir, de certa forma, manter uma certa isonomia, uma certa igualdade nisso, não vai mudar nunca. E aí uma pergunta aqui. E é ridículo, Paulo, é ridículo o sujeito dizer ainda o seguinte, olha,
Por exemplo, no caso de um deputado, eu tenho 2 carros à minha disposição, eu tenho 2 motoristas à minha disposição, eu tenho combustível à minha disposição. Isso é ridículo num país pobre como o nosso. Vocês me desculpam, tá? Se vocês me desculpem, mas é ridículo um negócio desse. Se a gente não mudar o sistema fundo do jeito que precisa ser mudado, entendeu? Fica difícil a gente realmente falar em menos desigualdade social, em menos injustiça social, se quem tem que dar exemplo não dá. Não dá. Você tá, e vive. E o Adolfo. Pega o Supremo Tribunal Federal, rapaz. Você tem um funcionário para poder puxar a cadeira do sujeito, para o sujeito sentar e colocar a capa preta. Para colocar. Um Supremo do Federal que você tem um ministro que tem que ter 200 assessores. Não para colocar a toga. O Adolfo Dantas aqui. Pelo amor de Deus. O Adolfo Dantas aqui do CPA, ele faz uma colocação aqui que eu vou aproveitar ela para pedir um auxílio a vocês, tá? Uma informação que eu não tenho. Aí o que o Adolfo coloca é o seguinte: Lúcio, bom dia. A respeito da compra de celulares pelo Ministério Público, cadê os parlamentares? A OAB, entidades organizadas que não miraram contra esse privilégio. A pergunta minha é a seguinte: a Defensoria Pública é um órgão, uma instituição autônoma. Ela não tem que bater continência para ninguém. Os abusos que são cometidos pelos poderes, a Defensoria Pública pode agir? Pode. Porque é o seguinte, porque é o direito do cidadão que está sendo violado, não é? Não é isso? Só tem que saber se ela tem que ser provocada, e eu acho que não tem que ser provocada, tem que estar atenta diante de tudo que está acontecendo, mas ela pode, deve agir, inclusive, que é para isso que ela existe. Ah, Paulo, mas ela existe para proteger as pessoas lá na ponta. Não, e isso também é proteger as pessoas, porque é um dinheiro, 2 milhões de reais, não é nada, como diz aqui o professor, já é um postinho. 2 milhões e 600 mil reais em celular. E faça aí, essa conta que você vai ver como E aí você vê que isso, e ninguém fala nada. Eu acabei de dizer aqui, nem o AB, nem deputados, teve que vir um sujeito lá para fazer, evidentemente, aí, política, né? Porque afinal de contas é de movimento. Mas enfim, mas fez. E ele não está errado, não. E aqui, Paulo, sabendo que está errado, que essa atitude está errada, eu acho pleno fisiologismo nessa gestão do Ministério Público Estadual aqui do Mato Grosso. Pegue as VIs, porque não é só a Assembleia Legislativa que recebe VI, verba indenizatória. Pega as VIs que poderes recebem, Tribunal de Justiça, Poder Judiciário, some todas as VIs, tá entendendo? E veja o montante que dá de verba indenizatória, um valor desnecessário na maioria das vezes. Transforme isso em uma ação social, por exemplo. E como que vai fazer para pagar o caseiro lá no Manso? Você está entendendo? Não, e aí, como que faz? Porque com isso que faz. Como que faz? Você está entendendo? E registrar aqui, ó, olha aqui, o telespectador participando, o Devair do Pedra 90. Bom dia, bancada. Manda eles dos poderes e das instituições, manda eles virem aqui no postinho do Pedra 90, falta remédio. O aparelho do coração. Mostra aqui na tela, por favor. Mostra na tela. O aparelho do coração está quebrado. É o Devair do Pedra 90. Tem condição de colocar na tela? Isso, obrigado. O aparelho do coração está quebrado, ou quebrando, diz o Devair lá do Pedra 90. E do outro lado, o sujeito preocupado com um celular de 9 mil reais. Você está entendendo onde que está o problema? Está o problema aí. Só que essa iniciativa tinha que vir do poder. É a iniciativa do poder. O Poder Judiciário resolveu porque é legal, né? É uma verba legal, aprovada e tal. Rapaz, então... não ficaria bonito. Existe uma coisa chamada responsabilidade social. Isso existe tanto na iniciativa privada como para com os órgãos públicos, entendeu? Essas iniciativas, esses projetos são fundamentais e precisam existir cada vez mais. O problema é que muitas vezes preferem guardar o dinheiro ou gastar com bobagens, né, do que necessariamente agir de forma social. Existe uma coisa chamada responsabilidade social, que você disse aí, mas existe outra coisa chamada vergonha na cara. Os vereadores, por exemplo, também têm a tal verba indenizatória. A Prefeitura de Cuiabá, em várias, se não todas as secretarias, tem também a sua verba indenizatória. E aí, juntando esse montante todo que você falou aí, professor, e dá para fazer um grande ato social, mas a situação formiguinha, acabei de falar, está faltando o aparelho do coração lá no PA 90. Os vereadores já não poderiam estar atentos, porque lá foram eleitos vereadores, ou vereadores foram eleitos com votos do PA 90, por exemplo. Tomar conhecimento disso e providenciar.
E indicar, já que não pode pegar o dinheiro e ir lá comprar, indicar ao prefeito, esse dinheiro aqui... Mas ele vai lá como, Paulo Coelho? Como que ele vai lá? Ele está preocupado com os cargos, os benefícios que o poder, que o governante dá para ele. Ele não tem tempo de ir lá. Ele não tem tempo porque ele está preocupado com outras coisas. E olha aqui, ó, é complicado, hein? É complicado. Olha só isso aqui. Eu vou ler essa mensagem aqui antes de ir para os destaques de vocês. Aí a coisa fica muito mais complicada. O telespectador aqui, ó, é o Valdeci novamente. Ele diz que foi na defensoria e ficou abismado com o local onde faz o atendimento à saúde. A descida dos doentes, para o doente descer. Ele fala aqui que é o seguinte, que eu sou deficiente, uso uma prótese, eu sofri, acho que foi um erro de digitação, ele fala para descer lá, né? Quando cheguei, não está atendendo. É o Valdeci, do bairro Dom Aquino. Eu estive conversando ontem, só para encerrar aqui a minha participação nesse assunto. Eu entrevistei ontem, uma entrevista que foi gravada, que vai para o ar agora no final do ano, com o desembargador Carlos Alberto da Rocha, presidente do Tribunal de Justiça. E aí, dentre tantas perguntas, eu vou adiantar fazer um spoiler aqui. Eu perguntei sobre a judicialização, que é mais ou menos isso que está acontecendo lá no PA90, lá no postinho dos mais variados bairros. Falta a medicação, falta o atendimento. Aí o que o cidadão tem que fazer? Procurar quem? Defensoria Pública para recorrer, para judicializar, para tentar conseguir o remédio na justiça. O desembargador foi bem taxativo. Isso é falta de competência. Isso é falta de gestão. Se cada um fizer a sua parte, cada um que fala, a prefeitura, o governo, né? Isso não aconteceria, porque eles têm orçamento para isso, têm dinheiro para isso, e falta o serviço, falta o produto, falta o remédio lá na ponta. Então ele foi bem taxativo e eu concordo com ele, isso é falta de gestão e de competência. Professor Haroldo Arruda. Os governantes poderiam reler, secundar o Barão de Montesquieu na separação dos poderes, né? Reler isso mesmo, né? E complementar isso com o pensamento de Desjardins ou com John Rawls, para poder entender exatamente de que forma a justiça pode fazer justiça do ponto de vista de igualdade, uma sociedade menos desigual, né? Aí nós teríamos ações muito mais voltadas para a vontade popular, os desejos de resolução das mazelas sociais, do que necessariamente pelo interesse próprio, porque o que eu vejo exatamente é isso, cada vez mais ricos os poderes e a população cada vez mais pobre. E a vontade popular nesse momento, a vontade popular nesse momento... E o que é lamentável... A vontade popular nesse momento, eu vou confessar isso, vou confessar que lá agora, vem a vontade popular eu agora... conheço essa entonação de voz. A vontade popular essa introdução é saber o seu destaque. Qual o seu eu destaque? Sabia, eu já conheço, Cid. O meu destaque é com relação, lá em março deste ano, né, o ex-ministro Sérgio Moro acusou, de certa forma, apontou para o Supremo Tribunal Federal, dizendo que o presidente da República, Jair Bolsonaro, estava interferindo na Polícia Federal. De lá para cá, houve um inquérito, né? E ontem, Alexandre de Moraes, que é o relator, disse, inclusive um pedido de desistência, né, desse depoimento. O Alexandre de Moraes disse que ele não pode desistir por questões da Constituição, ele não pode desistir. Eu vou falar um pouquinho sobre isso, se é prerrogativa do presidente da República fazer nomeação de diretor da Polícia Federal, de superintendente da Polícia Federal, ou não, e de que forma isso será tratado daqui para frente, pelo menos na minha análise. Paulo Coelho, seu destaque. O meu destaque, que não vai ser o comentário completo, que não fiz ontem, prometo. Prometo. Ontem eu fui um destaque aqui, acabei falando a notícia inteira aqui, fui repreendido aqui sutilmente pelos meus colegas de bancada. Então, até acerca disso tudo que está rolando aí, né? Falta o serviço lá na ponta, falta o atendimento decente aí para o cidadão. E aí estamos no município de Cuiabá, e é de Cuiabá que eu estou falando. Meu destaque é sobre a relação entre o prefeito e o governador. Essa picuinha, essa briga que houve notadamente aí na campanha eleitoral, com mais ênfase, né? Mas ela não deixou de existir. Conversei ontem com o governador, inclusive foi nosso entrevistado no programa Opinião, da TV Pantanal. E eu vou falar sobre isso aqui, porque afinal de contas teve uma reunião que o governo do estado
O governo do Estado agora, semana passada, com o MDB, partido do prefeito Emanuel Pinheiro. O MDB convidou todos os prefeitos do MDB, o Calil Baracate esteve, outros tiveram, mas Emanuel Pinheiro não foi à reunião lá para fumar, né, o chamado cachimbo da paz. Daqui a pouco eu falo mais sobre isso. Bom, e antes de ir para o nosso intervalo, vou registrar aqui uma mensagem de um telespectador que ele fala da nossa inocência, né? Ele fala da nossa inocência, nossa tipo pureza. assim, que nós somos sonhadores, né? Sonhadores. E aí, coloca na tela aí, por favor. A mensagem aqui é a seguinte: bom dia, quanta inocência. Defensoria entrar para defender o povo. Certo? Quem vai analisar as petições são os mesmos que recebem os privilégios. Exatamente. Aí ele conclui aqui, cirúrgico. Cirúrgico não, ele dá uma pancada. É o mesmo que trancar os galinheiros e entregar as chaves para as raposas. Então vamos fechar isso aqui. Quem é? Então. Não deixou o nome. Ele não se identificou, mas vale aqui a contribuição do telespectador. E nós vamos agora ao nosso primeiro Muito boa intervalo contribuição. e voltamos daqui a pouco.